Tudo bem? Ó, eu vou tentar te ajudar então com os dois temas que você falou, tá bom? Você falou da República Oligárquica, né? Da Primeira República, e você falou também da relação da Segunda Revolução Industrial com o imperialismo. Então eu vou começar pela Primeira República para tentar te ajudar, tá bom? Quando a República no Brasil foi proclamada, em 1889, a gente costuma falar que foi apenas uma atualização de quem dirigiu o país, né? Então a gente tem um governo imperial durante o período lá de Dom Pedro I, Dom Pedro II, em que uma elite escravocrata, né, comandava o país. E aí essa elite foi substituída por uma nova elite que já não é mais escravocrata, mas que ainda assim é um governo de elite, né? E significa dizer então que não muda absolutamente nada do ponto de vista assim social para as pessoas, né? A República ela não trouxe nenhuma transformação assim que melhorasse a vida das pessoas, sabe? Muito pelo contrário, assim. E essa república oligárquica, a palavra, né, oligárquica, tem a ver com o governo de poucos. Então, como é uma elite no poder, significa que é só essa elite que comanda, que governa. E governa em benefício próprio, não governa pensando na população. E aí toda a ação da República Velha ou da República Oligárquica, né, que é um sinônimo, tem a ver com isso. Então é durante esse período que tem aquilo que a gente chama de República do Café com Leite. E por quê? Porque ora era um governo de São Paulo, da elite de São Paulo, ora era um governo da elite de Minas Gerais. São essas duas elites, esses dois grupos que comandam o Brasil nesse período. E aí, por que que é possível, né, eles ficarem no poder? Porque você deve saber que dentro de um governo democrático, as pessoas votam e escolhem quem elas querem, né? E isso às vezes faz com que essa elite pudesse perder o poder. Ela não perde por conta de todo o sistema eleitoral que existe dentro dessa República Velha. Tem duas coisas que são muito importantes para a gente entender esse processo de permanência, né, no poder dessa elite. O primeiro delas é que o voto ele era aberto. Então, por exemplo, quando a pessoa ia votar, ela não assinava, não fazia um xizinho, não era secreto, né? Todo mundo via em quem você votava. Você chegava numa sala e falava, olha, eu voto em fulano de tal, eu voto em tal pessoa. E aí, por que que isso se torna, né, uma forma de controle? Porque aí essa elite, ela colocava as pessoas, né, que ajudavam ela, alguns jagunços e tudo mais, para fiscalizar. E aí, ou a pessoa votava naquela pessoa já estabelecida, ou então era possível até dela ser morta, né, por ação desses jagunços, né, por ação dessas pessoas aí que usavam da violência. A gente chama isso de voto de cabresto. O cabresto, né, que impede assim que o cavalo olhe para o lado, né? Então você só pode votar naquela pessoa já pré-indicada. E era assim, né, que os presidentes eles permaneciam no poder. E durante todo esse período da República Oligárquica, essa é a grande marca, né? Esse momento em que tudo aquilo que acontecia na vida política do Brasil já estava ali pré-estabelecido por causa dessa violência, desse voto de cabresto, tá? A gente chama essa política de política coronelista, porque os coronéis, que eram grandes fazendeiros do interior do Brasil, eles acabavam ali estabelecendo essas relações, né? E forçando as pessoas a votarem em quem eles quisessem. Então aquilo que eu tinha comentado lá atrás, é por isso que essa república não olha para as pessoas pobres, ou não olha, né, para as pessoas mais necessitadas, e é um grupo político que está no poder que olha especificamente para ele. Então só vai fazer coisas assim que vai melhorar a vida deles, assim, né? E uma outra prática também que era comum para controlar o voto, e é uma característica dessa república velha, dessa república oligárquica, é a troca de favor para você ter o voto da pessoa. Então pensa comigo, se eu sou uma pessoa que não tem nada, né, eu não tenho assistência de saúde, eu não tenho nada, absolutamente nada, eu sou um ferrado na vida. Chega um político e fala pra mim, olha, se você votar em mim, eu vou dar remédio, que é o que você está precisando, vai rolar essa troca de favores, né? E isso a gente chama de uma política clientelista. Por quê?
Porque aí a pessoa que vota, ela se torna cliente daquele político que trocou o favor com ela. Quando na realidade isso não é o ideal. O ideal é a gente votar por aquilo que a gente acredita, né? Aquela pessoa que a gente escolheu e ter a liberdade de fazer esse voto, tá? Essa é um pouco a característica política desse período. E justamente por ser um período muito conturbado e de muitos problemas para essa classe mais pobre, é que vai acontecer uma série de revoltas nesse período. Tanto no mundo rural, a mais importante delas é a revolta de Canudos, que mostra, né, a insatisfação de uma população mais rural, de uma população que está na fazenda e que não tem absolutamente acesso a nada, não tem nem trabalho, passa fome, né? É obrigado a pagar imposto. E aí a figura do Antônio Conselheiro, que era um padre da época, começou a organizar uma espécie de sociedade alternativa, né? Uma comunidade, tipo uma cidade independente que, enfim, tinha toda a produção coletiva, então tudo que eles plantavam eles dividiam, e era justamente para mostrar, né, o quanto que essa república ela trazia problemas, né, para essa população mais pobre. E no mundo urbano também, na cidade também. Então vai ser nesse período que vai ter, por exemplo, em 1904, a revolta da vacina, que é uma marca importante, né? Uma população do Rio de Janeiro que estava ali sendo afetada pelas demolições, né, que estão acontecendo lá dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então era um monte de gente pobre que morava nos cortiços, e aí o Estado brasileiro, para modernizar a cidade do Rio de Janeiro, destrói todos os cortiços. E essas pessoas são obrigadas a ir morar na favela, ir morar no morro, né? E isso acaba trazendo uma série de consequências, porque, pensa comigo, né? É o Estado brasileiro que está destruindo a casa daquelas pessoas. E aí elas vão morar na favela, e aí começa uma campanha de vacinação obrigatória contra elas, né? Para elas, assim. E a gente sabe que vacina é muito importante, né? Estamos aí vivendo essa pandemia e querendo muito que a vacina chegue e que resolva o problema. Mas naquela época, lá no começo do século XX, em 1904, ninguém explicava para as pessoas o que era a vacina. Ninguém sabia o que era a vacina. E aí, o mesmo Estado que destruiu a casa daquelas pessoas queria inserir um líquido sem explicar, de maneira muito violenta, e isso gera uma revolta entre aquela população, tá? Acho que de Primeira República é um pouco isso, mas aí você pode me falar assim, se tem alguma coisa específica, não sei como que vai ser essa prova, se você tem os conteúdos já, e aí você me fala que tem algumas outras coisas e aí eu te ajudo nisso também, tá bom? Sobre a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo, a relação ela é muito tranquila. Vamos construir um raciocínio aí junto. Conforme a Revolução Industrial vai acontecendo e as fábricas vão surgindo, elas vão aumentando a sua capacidade de produzir, né? Então lá na primeira Revolução Industrial, ainda no século XVIII, quando se transforma do trabalho artesanal, que uma pessoa fazia tudo, era mais lento, certo? Conforme a Revolução Industrial acontece, essas pessoas vão se dividir. Então, para eu fazer essa caneta aqui, que antes eu fazia tudo que tem que fazer na caneta era uma pessoa só que fazia, e eu trabalhava no meu ritmo, a partir da Revolução Industrial, cada pessoa vai fazer uma etapa do processo de produção. Então, eu faço essa parte do plástico, aí eu passo, aí a próxima pessoa pega, né, essa partezinha aqui, aí passa para uma outra pessoa que vai colocar aqui, uma outra pessoa tampa, e aí a gente tem a caneta. E essa é a característica da primeira Revolução Industrial. Isso aumenta, né, a capacidade das indústrias de fazer produtos, porque você acelera o processo, né? E aí na segunda Revolução Industrial é inserido um outro elemento que é a eletricidade, né? A eletricidade, ela faz com que a esteira funcione. E aí isso aumenta ainda mais o processo de produção. Porque se eu não estou num dia bom, eu vou trabalhar mais lento, certo? Eu acordei indisposto e tal, não estou muito bem hoje, estou cansado. Eu faço no meu ritmo. Quando a esteira está passando, não tem ritmo meu, tem o ritmo da esteira. Então você produz cada vez mais, A segunda Revolução Industrial, portanto, ela traz uma necessidade para esses países industrializados, tipo a Inglaterra, tipo a França, tipo a Itália e a Alemanha, cria, né, justamente por essa produção em massa, a necessidade de buscar novas matérias-primas, novos mercados consumidores, né, mais gente para comprar, e também ela busca mais mão de obra, mais pessoas para trabalhar, para produzir cada vez mais.
Na Europa não tem mais isso. Não tem nem mais mercado consumidor, porque tudo ele já está ocupado. Não tem mais mão de obra, porque já está todo mundo trabalhando dentro da indústria. E não tem mais essas matérias-primas. O que, que eles fazem? O que, que essas potências fazem? Vão buscar essas matérias-primas dentro de outros lugares, na África e na Ásia. E é aí que entra o imperialismo. Então a segunda revolução industrial, ela cria a necessidade desses 3 M's. Lembra desses 3 M's? Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Porque não tem isso na Europa, essas potências industriais são obrigadas a buscar isso na África e na Ásia. Elas vão roubar mesmo, tá? Pode usar esse termo, pode usar fazer essa relação. O que a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha fazem na África e na Ásia é roubar tudo aquilo que tem de riqueza ali dentro. E é essa prática que a gente chama de imperialismo. Então o imperialismo, ele veio para resolver essa questão, para resolver essa situação dentro dos países industrializados. E aí, para justificar tudo isso, né, porque vamos combinar que é muito feio para essas potências industriais chegarem e falarem assim, ó, a gente veio aqui só roubar mesmo. A gente só quer a riqueza dessa galera aqui, a gente não tá nem aí para eles. Pega mal, né? Então, o que, que eles fazem? Eles vão criar um discurso de que a Europa é mais desenvolvida do que a África e a Ásia. E aí o imperialismo também tem a ver com essa prática, com esse discurso. Que vai falar que, por exemplo, lá dentro da África, lá dentro da Ásia, não tem religião. A gente sabe que tem, né? Uma religião diferente da nossa, mas é uma religião. Que não se fala línguas, né, que sejam boas. Então, e a gente sabe que sim, né? Que eles têm as línguas deles. Essas sociedades, elas têm uma organização política, têm uma cultura própria. O que, que a Europa faz nesse momento? Vai começar a criar um discurso que vai inferiorizar esses povos. Mas é só para falar assim, olha, já que eles são inferiores, a gente veio aqui para civilizar isso. Não existe civilizar ninguém, tá? Não existe. Todo mundo é civilizado. Não existe uma pessoa que é civilizada e outra pessoa que é bárbara. Isso não existe. Mas esse discurso criado pelas potências industriais da Europa servem para justificar essa prática do imperialismo. Tá bom? Se você precisar de mais alguma coisa, você me fala, e é pra me falar mesmo, tá bom? Que eu te ajudo. Eu vou tá aqui, então eu posso gravar mais vídeo, posso te mandar o que você quiser. Se você tiver um material também, quiser tirar foto e me mandar, é só você me falar, tá bom? Fica calmo, fica tranquilo. História, quando a gente não pega o fio da meada, quando a gente não entende pra que ela serve, é difícil de aprender. Então, não fica achando que isso é culpa sua, não, tá bom? Você vai arrasar, eu tenho certeza, e é pra me perguntar qualquer coisa que você precisar daqui até o momento que você for fazer a sua recuperação, tá bom? Um beijo, Ítalo.